Olá, alunos do sexto ano! Sejam bem-vindos à aula de Geografia, professora Rafaela. Na nossa aula hoje, nós vamos estudar as paisagens. E o que seria uma paisagem? No seu dia a dia, você vai conviver com as mais diferentes paisagens: a da sua casa, a da rua onde você mora, a da escola em que você estuda, entre outras. Você também pode observar as paisagens de outros locais do Brasil e do mundo, quando viaja ou mesmo em imagens de jornais e revistas. Vocês também vão ver as paisagens na televisão, no computador e até mesmo na palma da sua mão através do celular. Na aula passada eu falei um pouquinho para vocês sobre a importância da geografia, que ela nos ajuda a compreender o mundo em que nós vivemos. E para fazer esse estudo, a geografia ela se vale de algumas perspectivas. E a primeira perspectiva para estudar, para ler, para compreender o mundo é a paisagem. Nessa aula, eu quero deixar bem claro para vocês que muitas pessoas acham que paisagem é apenas aquilo que é bonito, como uma cachoeira ou uma praia ensolarada. Mas para a geografia, a paisagem é muito mais do que apenas aquela imagem bonita de um quadro, por exemplo. A paisagem é tudo aquilo que a gente tem em um determinado local e que é formado por elementos naturais e culturais. E esses elementos eles podem ser vistos e percebidos, igual nessa imagem aqui. Vocês vão perceber nessa imagem que ela não é tão agradável nem aos olhos, nem mesmo ao olfato, mas não é o fato dela não ser tão agradável aos nossos olhos porque se trata de uma poluição, de uma degradação ambiental que ela deixa de ser uma paisagem. Então, para a geografia, uma paisagem é o conjunto entre os elementos naturais e culturais. E o que seriam os elementos naturais? São aqueles que são constituídos pela ação da natureza, como as formas de relevo, no caso montanhas, serras, planaltos e planície, hidrografia, como rios, lagos, oceanos e mares, e a vegetação. Então, nessa imagem aqui, vocês percebem o predomínio dos elementos naturais. Mas nós também podemos ter paisagem com elementos culturais. Os elementos culturais também podem ser chamados de elementos humanizados, que são aqueles construídos pelos seres humanos. Então, é tudo aquilo que os seres humanos constroem: casas, prédios, pontes, rodovias, plantações e por aí vai. Nessa imagem, por exemplo, nós temos uma paisagem que ela é formada predominantemente por elementos culturais. Olha essa imagem da capital do Brasil. Olha quantas construções feitas pelos seres humanos. Então, de modo geral, a aula de hoje foi para esclarecer para vocês que uma paisagem ela pode ter predomínio de elementos naturais ou predomínio de elementos culturais. E todas elas, de alguma maneira, acaba sendo uma formação conjunta entre esses dois elementos. Aqui eu deixei algumas atividades para vocês, que serão também enviadas no grupo. E eu gostaria que vocês observassem essa imagem com muita atenção. Se precisar, dê um zoom para poder observar cada elemento dessa paisagem e depois responder as questões 1, 2 e 3. Na 1, vocês vão assinalar se essa paisagem aqui, que é a imagem A, predomina elementos naturais ou elementos culturais. Na 2, vocês vão citar 3 elementos culturais presentes na paisagem. Então, é isso que vocês vão fazer, citar 3 elementos culturais na 2. E na 3,
Quais são os elementos naturais presentes na imagem? Você vai observar novamente e responder. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.